Amigos e irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu estou aqui nessa oportunidade para trazer para você a boa palavra do Senhor. E hoje está baseada no livro de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 3. A parte C do versículo, ela diz assim: Ungiram Davi, rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Nós sabemos que o rei Davi, ele já havia sido ungido pelo profeta Samuel há um tempo atrás na casa do seu pai Jessé. E nós sabemos que o chamado do Senhor na vida dele começou ali. Mas agora o povo reconhece Davi como rei. E eles fazem questão de nomeá-lo rei. Então, eles ungiram Davi nessa ocasião. E Davi tinha ao seu favor homens muito valentes. A palavra do Senhor nos diz aqui que eram homens que se sobressaíam. 3 deles, dentre os 30 que naquela ocasião estavam com ele, se sobressaíam e eram muito valentes, faziam coisas maravilhosas que as pessoas comuns ali no meio deles não fariam. Eles fizeram. Nós temos o primeiro, que se chama Jazobeão. Esse homem, com a sua espada, ele brandiu a sua espada e ele feriu 300 homens. Aí nós vemos Eleazar, um homem corajoso, um homem valente, dentre aqueles que se sobressaíam. Ele estava ali e de repente os filisteus se colocaram numa parte da terra onde havia muita cevada, ou seja, não era um lugar apropriado, mas eles se colocaram ali para guerrear. E é como se eles desafiassem e dissessem: vem agora, nós queremos guerrear contra vocês, quem vai vir guerrear conosco? E aí Eleazar, que era um dos corajosos, um dos valentes, ele aceita essa proposta. A palavra de Deus diz que muita gente do povo foi embora, não quiseram, não toparam esse desafio, não toparam guerrear. Mas Eleazar, ele topou esse desafio e agora ele aceita e vai de encontro a esses homens e fere e coloca todo mundo para correr. Então a palavra do Senhor nos diz que eles estavam dispostos a fazer Davi um rei. Eles tinham um propósito: estar ali ao lado dele, guerrear por ele, para que ele se fizesse rei, para que ele se tornasse o rei daquele povo. Então 3 homens, ao ouvir Davi falar a seguinte palavra: ai, quem me dera beber da água que está junto ao poço em Belém. Quando eles ouviram isso, eles romperam o acampamento dos filisteus e foram buscar a água perto daquele lugar. Que homens valentes! Não mediram esforços para fazer isso. Eles trouxeram a água e quando Davi olhou aquela água, ele disse: jamais eu vou beber essa água. Essa água é muito preciosa, eu desejei ela, só que eu reconheço que Deus é ainda mais importante do que eu e eu a ofereço ao Senhor como libação, como oferta, como sacrifício. Eu dou ao Senhor ao invés de beber essa água, porque os homens deram seu sangue por ela. Mais à frente nós vemos Abissai. Abissai feriu 300 homens com a espada. E mais à frente nós vemos Benaia. Benaia era um desses homens também muito valentes, que desceu a cova, enfrentou um leão e matou o leão em tempo de neve, diz a palavra de Deus. Uma coisa que não era fácil, uma coisa que não era comum. E ainda esse homem enfrentou um homem de 5 côvados de altura, ou seja, para lá de 3 metros de altura. E esse homem feriu pegou a própria lança dele e o feriu e o matou. Que palavra maravilhosa! O que nós aprendemos com essa palavra? Nós entendemos que quando nós temos um propósito, ele é estabelecido, porque Davi foi feito rei. Vieram os inimigos, mas ele foi feito rei. Quando nós estamos no propósito para estar junto do rei, nós somos mais fortes, nós podemos, nós venceremos. Esses homens se sobressaíram daqueles que estavam ao redor do rei. Por que eles se sobressaíram? Porque aqueles que fugiram, eles não teriam nenhuma história para contar. Ou tiveram? Claro que não. Eles decidiram ir embora. Que história tem aquele que decide sair? Aquele que decide sair da presença do rei? Aquele que decide se afastar da presença do rei? Nenhuma história.
não tem história, não tem experiência com Deus, não vai ver livramento da parte de Deus, e a coragem, ela não vai ser manifesta, porque a coragem, ela só se manifesta quando vem a batalha, quando vem o desafio. Aí sim a coragem aparece e você se torna corajoso. Não é corajoso antes de você fazer alguma coisa, você é corajoso quando você está em pleno desafio. Você pode perceber nessa palavra que Jazobeão, ele, ao ferir os 300 homens ali com a sua espada, ele teve um tipo de batalha. Mais à frente, Eleazar feriu vários deles lá numa parte da terra que era cheia de cevada, ou seja, um lugar super difícil de caminhar por causa da cevada. Era um lugar ruim, de ruim acesso. Ele teve a batalha dele individual. Mais à frente, 3 desses homens valentes foram lá buscar a água num lugar difícil, de difícil acesso, que era no meio do acampamento dos filisteus. Mais à frente a gente vê um gigante no qual Benaia enfrenta, e assim vai. Cada um de nós temos uma dificuldade, uma luta individual, mas quando nós nos unimos num propósito de oferecer ao Senhor o melhor, de estar na presença dEle, de estar em comunhão com Ele, declará-lo Rei aonde nós estamos fixados, na nossa casa, na nossa escola, né, na sua faculdade, no seu trabalho, o Senhor é exaltado. Então não fuja da batalha, querido. Não fuja da batalha, irmã. Você é mais do que vencedor, jovem. Então não saia da presença do Rei. Se você sair, você vai ter que começar do ponto inicial. Mas se você permanecer, você vai ter vitória e experiência para contar. É isso que acontece com quem não sai da presença do Rei. Deus abençoe a tua vida neste dia, em nome de Jesus.